Fala fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. Osmar Stabile subiu ao palco com uma expressão que misturava orgulho e emoção, e o mundo do futebol brasileiro quase parou para ouvir suas palavras. O dirigente, conhecido por sua postura firme, desta vez não conseguiu conter a emoção ao anunciar algo que vai entrar para a história da Sociedade Anônima do Futebol do Corinthians. Em um discurso que ressoou em todos os cantos da arena, Stabile revelou que o clube acaba de realizar a maior venda de sua história desde a transformação em SAF, um feito que promete mudar não apenas os rumos financeiros do Corinthians, mas também o mercado do futebol brasileiro. A plateia, formada por jornalistas, executivos e torcedores selecionados, vibrou com cada detalhe que ele compartilhou, enquanto flashes iluminavam o cenário e os sussurros se espalhavam como fogo em palha seca, transformando o momento em algo quase mítico. Não era apenas uma venda, era um marco, um ponto de virada que sinaliza uma nova era de poder econômico e ambições globais para o Corinthians, um clube que há anos luta para equilibrar tradição, paixão e modernidade em um mercado competitivo e muitas vezes imprevisível, onde decisões como essa definem destinos. Stabile descreveu minuciosamente os bastidores da negociação, deixando claro que não se tratou de uma venda comum, mas de um processo estratégico meticuloso que envolveu várias semanas de tratativas discretas e intensas. Segundo ele, a operação só se concretizou após análises detalhadas de mercado, avaliações financeiras rigorosas e discussões internas profundas sobre os impactos esportivos e comerciais da transação. Cada etapa da negociação foi conduzida com precisão cirúrgica, garantindo que o clube saísse fortalecido tanto economicamente quanto em termos de projeção internacional. O dirigente enfatizou que o Corinthians conseguiu um valor recorde, que não apenas supera qualquer venda anterior da SAF, mas também coloca o clube em posição de destaque no ranking das maiores transferências do futebol brasileiro. A repercussão desse anúncio foi imediata, com torcedores divididos entre euforia, espanto e curiosidade sobre o futuro do elenco. Especialistas apontam que a transação reflete uma mudança de paradigma, onde clubes brasileiros passam a explorar seu potencial financeiro de forma mais ousada, consolidando a ideia de que o futebol nacional também pode competir de igual para igual com mercados internacionais, atraindo investimentos, valorizando os jogadores e fortalecendo a estrutura institucional da SAF. O clima dentro da coletiva de imprensa era elétrico, quase palpável, como se cada palavra dita por Stabile fosse absorvida por todos os presentes e multiplicada em milhões de conversas nas redes sociais. Analistas esportivos começaram a conjecturar os possíveis destinos do jogador envolvido, especulando sobre clubes europeus e asiáticos que poderiam se beneficiar de uma aquisição tão significativa. O impacto da notícia foi imediato, e rapidamente surgiram rumores sobre como o Corinthians pretende reinvestir os recursos obtidos, seja na contratação de novos talentos, melhorias na infraestrutura do clube ou em projetos de marketing que elevem a marca a níveis internacionais. Torcedores debatiam com fervor, e as redes sociais se tornaram um campo de batalha entre defensores da venda estratégica e aqueles que temem a saída de um jogador crucial para o time. O que Stabile conseguiu, de forma magistral, foi transformar um simples anúncio financeiro em um evento que mistura emoção, especulação e expectativa, criando uma narrativa envolvente que provavelmente será lembrada por muito tempo na história recente do clube. O discurso de Stabile também destacou o lado humano da transação, lembrando que por trás de qualquer negociação há pessoas, sonhos e trajetórias que moldam a história do futebol. Ele mencionou o esforço do jogador, a dedicação da equipe técnica e a confiança dos torcedores, elementos que tornam qualquer venda mais do que um simples movimento de mercado, mas uma história que conecta passado, presente e futuro. A plateia percebeu que, mesmo diante de cifras milionárias e contratos complexos, a essência do futebol permanece: paixão, identidade e a capacidade de emocionar. Essa abordagem, tão rara no contexto de negociações corporativas, reforça a imagem do Corinthians como um clube que valoriza não apenas o aspecto financeiro, mas também a relação com sua torcida e sua história centenária. Stabile conseguiu, portanto, transformar um momento de negócios em um espetáculo emocional, mostrando que é possível unir estratégia, planejamento e sentimento em um único evento, criando uma narrativa que vai muito além das cifras. Nos corredores do clube,
os rumores começaram a se espalhar com velocidade, enquanto funcionários, jogadores e parceiros comerciais comentavam entre si sobre os impactos imediatos e futuros dessa transação. Alguns especulavam sobre reforços, outros sobre novos contratos publicitários que podem surgir e outros ainda sobre a valorização da marca Corinthians no cenário global. O efeito cascata da venda é sentido em múltiplas frentes: esportiva, financeira e institucional. Analistas de mercado já começaram a recalcular projeções, considerando o efeito dessa operação no balanço do clube, nas futuras negociações de jogadores e na capacidade do Corinthians de competir por talentos de alto nível sem comprometer sua saúde financeira. Em suma, a maior venda da SAF do clube não é apenas um marco isolado, mas o início de uma nova narrativa que coloca o Corinthians em evidência não só no Brasil, mas no mundo. Enquanto isso, torcedores lotavam fóruns, redes sociais e grupos de mensagens discutindo cada detalhe do anúncio, especulando sobre o impacto na temporada e nas próximas janelas de transferência. Comentários sobre o valor da negociação, a idade e o potencial do jogador envolvido, bem como possíveis substitutos, se multiplicavam em uma verdadeira rede de rumores, alimentando a expectativa de todos. A venda, apesar de ser oficial, se transformou em um fenômeno midiático, capaz de gerar engajamento e debates por semanas. Stabile, por sua vez, já começou a traçar planos para comunicar futuras estratégias, mantendo a aura de mistério e antecipação que transforma qualquer movimento do clube em notícia de grande repercussão, consolidando ainda mais a imagem do Corinthians como protagonista no mercado do futebol moderno e na narrativa de grandes transações nacionais. Os rumores sobre o futuro imediato do Corinthians começaram a ganhar força imediatamente após o anúncio, e não demorou para que especulações sobre novos reforços surgissem nos bastidores. Fontes próximas à diretoria afirmam que Stabile e sua equipe já estudam várias alternativas para reposicionar o time, buscando não apenas substituir a perda do jogador, mas também fortalecer setores estratégicos que podem garantir competitividade no Campeonato Brasileiro e em torneios internacionais. As conversas indicam que há interesse em atletas com potencial de valorização no mercado europeu, mantendo o modelo de negócio que transformou a SAF em uma referência de gestão moderna. Entre empresários, agentes e investidores, o burburinho é intenso, com debates sobre possíveis impactos financeiros e esportivos da venda, além da influência que o valor recorde obtido pode gerar em futuras negociações. O Corinthians, agora sob os holofotes, precisa equilibrar a pressão da torcida, a expectativa da mídia e a necessidade de manter consistência em campo, criando uma narrativa que mistura ousadia administrativa e planejamento estratégico. E tudo isso enquanto a repercussão continua a ecoar nas redes sociais, gerando milhares de comentários diários sobre a maior venda da história da SAF e alimentando o imaginário popular sobre o futuro imediato do clube paulista. Enquanto o clube se movimenta nos bastidores, o mercado internacional também demonstra atenção ao que acontece no Corinthians, com clubes europeus observando cada passo da diretoria e do elenco. A magnitude da venda coloca o time em evidência global, reforçando a ideia de que a SAF brasileira pode competir, em termos financeiros e estratégicos, com mercados tradicionais do futebol mundial. Agentes de jogadores relatam que a movimentação gerou interesse imediato em negociações que até então eram consideradas secundárias, criando uma atmosfera de expectativa e antecipação em relação às próximas transferências. Internamente, a diretoria debate como distribuir os recursos obtidos, parte para investimentos imediatos no elenco, outra para projetos de longo prazo, infraestrutura e marketing. A pressão é grande, mas a oportunidade é histórica. Stabile demonstra habilidade em transmitir confiança, mostrando que a gestão do Corinthians está preparada para transformar uma grande venda em uma série de oportunidades estratégicas, mantendo o equilíbrio entre sucesso esportivo, valorização de ativos e fortalecimento da marca, em uma narrativa que mistura emoção, planejamento e visão de futuro, como se cada movimento fosse cuidadosamente calculado para maximizar os benefícios da transação. Nos bastidores, surgem rumores sobre a possibilidade de a venda abrir portas para uma nova filosofia de contratações, onde jovens promessas brasileiras seriam priorizadas, garantindo fluxo de caixa, valorização de atletas e resultados esportivos consistentes.
Essa abordagem, ainda que cercada de incertezas, desperta debates entre torcedores e especialistas sobre a viabilidade de um modelo que combine ousadia financeira e planejamento esportivo, algo raramente visto na história recente do futebol brasileiro. Alguns acreditam que o Corinthians pode se tornar um exemplo de como clubes nacionais podem equilibrar necessidades financeiras e competitividade, transformando cada negociação em oportunidade estratégica. Analistas observam que a venda recorde não apenas fortalece o caixa do clube, mas também aumenta seu poder de barganha em futuras negociações, criando uma posição vantajosa frente a concorrentes nacionais e internacionais. A expectativa é que os próximos meses sejam decisivos para consolidar essa estratégia, transformando rumores em ações concretas que definirão o futuro da SAF e a reputação do Corinthians como clube inovador, ambicioso e capaz de competir em alto nível sem abrir mão da identidade que cativa milhões de torcedores. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Além disso, o efeito psicológico da venda sobre o elenco atual não pode ser subestimado, e rumores indicam que jogadores já discutem entre si sobre a possibilidade de se tornarem protagonistas de uma nova fase do clube. A movimentação gerou motivação, mas também ansiedade, pois a torcida espera que os próximos reforços estejam à altura do que foi perdido, e cada performance em campo será analisada sob a ótica dessa transição. Técnicos, preparadores físicos e dirigentes trabalham para manter equilíbrio emocional e foco competitivo, cientes de que a narrativa criada pelo anúncio de Stabile aumentou o escrutínio sobre cada decisão esportiva do clube. Ao mesmo tempo, a mídia amplifica cada detalhe, transformando notícias corriqueiras em manchetes de impacto, e transformando a expectativa sobre contratações e resultados em um verdadeiro termômetro da gestão da SAF. É nesse cenário de atenção intensa, pressão e oportunidades que o Corinthians precisa navegar, equilibrando emoção, estratégia e resultados práticos, enquanto o burburinho sobre a maior venda da história continua a se espalhar e moldar percepções, expectativas e planos para o futuro do clube. O impacto comercial da transação também é um ponto central dos rumores e especulações, com potenciais patrocinadores interessados em associar suas marcas a um momento histórico do clube. A venda recorde fortalece o posicionamento do Corinthians como uma marca global, aumentando visibilidade, engajamento e potencial de receita. Estratégias de marketing já estão sendo debatidas, incluindo campanhas que exploram o conceito de superação, inovação e protagonismo no cenário esportivo. Internamente, a diretoria avalia como comunicar essas ações de forma que fortaleça a relação com torcedores, mantenha a fidelidade de patrocinadores e explore novas oportunidades de monetização. Cada movimento é observado de perto, com projeções sobre impacto financeiro, repercussão na mídia e efeitos sobre a imagem do clube. A expectativa é que, combinando recursos da venda com planejamento estratégico, o Corinthians consiga transformar um evento isolado em um catalisador para crescimento sustentável, mantendo a competitividade em campo e a relevância institucional, enquanto os rumores continuam a alimentar discussões acaloradas sobre o futuro do clube e as consequências dessa histórica negociação. Finalmente, enquanto torcedores, jornalistas e especialistas continuam a especular sobre próximos passos, o ambiente é de pura expectativa e fascínio, como se cada decisão do clube pudesse alterar não apenas o presente, mas todo o futuro da instituição. Rumores sobre reforços, estratégias financeiras, vendas adicionais e até possíveis mudanças na gestão circulam intensamente, e cada comentário de Stabile é analisado como pista sobre os próximos movimentos. A narrativa construída em torno da maior venda da SAF transcende números e contratos, tornando-se uma história sobre ambição, visão e transformação, capaz de gerar debates, paixões e análises por semanas. Assim, enquanto o burburinho continua e novas especulações surgem a cada instante, o Corinthians se posiciona como protagonista de uma história que mistura emoção, estratégia e oportunidade, mantendo todos atentos e ansiosos por descobrir quais serão os desdobramentos de uma negociação que, de fato, promete redefinir o futuro do clube e consolidar sua importância no cenário nacional e internacional do futebol. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!